aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês e as empresas que liberaram vocês aí para estarem participando desse treinamento. Agradecer a Vipal, na presença do Paulo e do Vanderlei, nossa parceira já de longa data aqui no 75, por estar fazendo esse treinamento. E muitos que virão, né? E passo a bola para você, o Vanderlei e Paulo, como vocês acharem melhor. Mais uma vez, obrigado a todos. Gente, qualquer coisa eu estou à disposição. Ótimo. Obrigado, Elton. O Elton já é nosso parceiro de longa data. Eu já estive no Setseng umas 2 ou 3 vezes aí. Já tivemos o prazer de se falar. Mas como esta pandemia aí fez nós aprender um monte de coisa, nós conectados online. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Dizer que para nós sempre é uma satisfação enorme. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês uma apresentação e nós hoje vamos começar falando de danos e desgaste, ou seja, problemas com o pneu. O que eu faço? Ou melhor, como é que eu posso minimizar os impactos? Porque uma hora o pneu tem que acabar, né? Vocês concordam? Ele não vai durar para sempre. Assim como um caminhão, assim como a manutenção do veículo, mas a gente precisa, na verdade, tentar usar o máximo possível, ou seja, potencializar, usar ele da melhor forma possível. Então, eu costumo dizer que eu tenho que fazer uma análise lá no meu dia a dia na empresa, lá na frota, de 2 maneiras. Uma, o que eu estou descartando, de fato, é descarte. Eu não tenho mais o que utilizar. Ou, de fato, eu estou tendo descarte prematuro. Porque o danos e desgaste, na verdade, se a gente olhar lá na frota, e todos os pneus estão final de vida útil, eles já estão com desgaste, assim, com 1, 2, sei lá, 3 reformas, é normal, ou seja, se a gente avaliar assim, é um ciclo da vida, né? É um ciclo da vida do pneu, ele também ocorre isso. O Vander vai estar conosco aí, vai estar fazendo os comentários dele, fique bem à vontade, Vander, quando tiver que colocar aí as ponderações, a gente vai se ajudando. E eu queria contar com a presença de vocês, assim, de forma maçante, para que esta última hora de trabalho, eu sei que vocês já estão cansados, é quinta-feira, está um pouco puxado, eu sei que o transporte, para muitos aí, está de vento e polpa, né, como a gente chama, né? Então, com muita atividade, muito trabalho, que bom, né? A gente, de fato, fica muito feliz. Mas, por outro lado, nós somos cobrados para reduzir custo. Então, quando eu abro essa imagem aqui deste dano, especificamente desta avaria, vem lá da nosso último bate-papo, né? Um pneu na dianteira com uma perfuração, eu posso reparar e continuar rodando? Que foi a discussão que o Vanderlei e nós estávamos conversando na aula passada. Eu costumo dizer sempre, depende. Ou seja, não é uma regra eu consertar um pneu da dianteira e deixar ele rodando. Por que não é uma regra? Porque no dia a dia nosso, quando a gente encontra um dano assim no ombro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que está ocorrendo. Ou seja, este dano ele ocorre normalmente, foi esporadicamente, e se aconteceu no ombro, qual é o profissional que eu vou buscar para consertar ele? Este profissional ele é qualificado, ele é um reformador, ele é um borracheiro, ele sabe aplicar o reparo correto, ele tem conhecimento, ele de fato consegue ter um ferramental adequado. Então, além de mão de obra, ferramental, ele tem que ter conhecimento. Isso é muito importante. Então, o fator número 1. Fator número 2, como é que eu reduzo perdas de pneu por este tipo de dano? Porque esse tipo de dano aqui, e aí vocês podem colocar nas perguntas de vocês, tudo relacionado a qual é o problema de vocês na empresa hoje. Ou seja, qual que é o calcanhar de Aquiles de vocês, qual que é o problema que vocês mais perdem pneu? Então vão colocando aí no chat, ou vão abrir no microfone e vamos conversando. Por quê? Eu tenho que trabalhar lá com o princípio de Pareto, né? Se o meu problema lá na empresa, de cada 30 pneus que eu perco por mês, 10 é por perfuração assim, é porque eu estou falhando em alguma coisa. Então, se a avaria aqui que a gente está visualizando, ela é uma avaria por penetração de objeto, eu tenho que encontrar a causa disso. A causa está onde? Dentro do pátio da minha empresa, a causa está lá na carga e descarga, ela está no trajeto que eu estou executando. Ou seja, que ações que eu posso fazer, se a causa for um objeto perfurante, que ações que eu posso fazer, ou que precauções eu posso fazer para minimizar isso.
A primeira delas, se eu perco o pneu por perfuração, eu devo avaliar como é que é a minha inspeção. É um assunto que nós vamos falar hoje, é inspeção e calibragem. Então, quando eu faço uma inspeção, isso vai depender muito do meu segmento de transporte, eu preciso, às vezes, medir a pressão do pneu, não necessariamente calibrar também. Qual a diferença entre inspeção e calibragem? A inspeção é, eu vou visualizar o pneu, vou medir a pressão e vou visualizar ele como um todo. Ou seja, vou fazer uma checagem no pneu para, daqui a um pouco, eu encontrar esta situação aqui e evitar de perder o pneu. A calibragem já é o ato de estabelecer um padrão, de calibrar, de colocar uma pressão padrão no pneu. Mas quando ocorre isso, pessoal, a primeira coisa é, região de ombro e lateral, mesmo que vocês tenham um profissional aí qualificado, a recomendação é sempre, envia um profissional, um reformador, para que ele abra esta área aqui e faça uma checagem. Por quê? Porque muitas vezes a perfuração aqui parece ser simples, mas ela pode ter comprometido a estrutura do pneu. Então, interessante aqui buscar um profissional. Quando é na região central da banda, se você tem um profissional qualificado, você tem o reparo correto e o ferramental, que é mais importante também, aí você pode até executar, desde que você não deixe o dano externo aberto. Lembre que a reparação não é só o ato de trancar o dano internamente. O reparo em si de um pneu, ele é o ato de vedar internamente e fazer o enchimento externo. Isso também é chamado de reparo. Quando ocorre uma separação lá de flanco, pergunta que vem sempre, mas Paulo, o que ocorreu, qual foi o problema de ter esta separação, esse descolamento aqui? Então, a causa principal aqui, ela é uma infiltração interna devido ao quê? A uma sobrecarga, um impacto. E aí vocês vão me perguntar, mas Paulo, como é que ocorre sobrecarga se eu só ando com peso de balança? Aqui pode ser até mesmo a diferença de pressão entre duplos. Se vocês andam e dá com um pouco com 10, 15 PSI e o motorista não percebeu, o pessoal da gestão de pneu não percebeu, diferença de 10 ou 15 PSI vai gerar sobrecarga ocasional num dos pneus, que é aquele pneu que está com maior pressão, e isto potencializa este tipo de rachadura. Esta rachadura aqui, ela rompe o liner. O liner é a câmara de ar de um pneu, né, sem câmara. Automaticamente potencializa separação e infiltração na lateral. Se vocês possuem muito esse tipo de avaria, eu recomendo fazer uma checagem de geminação de pneus. Qual é o percentual hoje de geminação na frota de vocês? De geminação correta. 80% da frota de vocês hoje está bem geminada, ou seja, os pares, os duplos estão certos. Eu já peguei frota que tinha só 40%. Ou seja, cada 100 pneus tinha 60 rodando com um mix de pneu novo com reformado, de pneu de uma marca A com uma marca B. Isso potencializa muito. Além do que, outro fator que interfere aqui é exatamente a diferença de altura, diferença de profundidade. Por quê? Ele vai gerar o quê? A chamada sobrecarga ou a rodagem com baixa pressão, que na verdade é a mesma coisa. Na verdade, ele vai estar sobrecarregado e isso vai gerar, de fato, uma rodagem com baixa pressão devido à diferença de apoio. Bom, gerando calor excessivo, potencializa esse tipo de falha. Então, é importante vocês visualizar lá no dia a dia de vocês em qual dos veículos ocorre mais e fazer uma checagem. Aqui já vai uma dica. Quando ocorre muito isso e tem muita diferença de pressão na frota, observem que muitas vezes vai ocorrer o quê? De não ter alongador no pneu de dentro e muitas vezes nem tampa na válvula curta. Então, muitas vezes o calibrador, o profissional da borracharia, o técnico em pneus lá vai tentar calibrar e o que ocorre? Acaba que tem a válvula cheia de terra. A válvula cheia de terra, meus amigos, não tem o que fazer. Então, uma coisa que é importante, e aí eu costumo dizer assim, calibrar pneu é fácil? Pessoal, calibrar pneu é fácil. Eu tenho a minha avó lá de 96 anos, ela faz isso. O grande problema é fazer uma análise crítica. A grande dificuldade, acho que é o grande desafio que nós temos nas empresas é ter um olho clínico crítico. Por exemplo, se eu estabeleço que eu uso 110 PSI lá na frota e eu encontro um pneu com 90,
é esta criticidade que eu tenho que usar. Esse pneu com 90, ele não chegou por si próprio. E se eu mantenho ele rodando, um com 90 e outro com 110, a possibilidade é grande que este pneu com 110, ele venha a ocorrer esse tipo de falha, tá? Ou seja, ele potencializa esse tipo de falha. Pela diferença de pressão, exatamente. Bom, então as precauções aqui é sempre fazer uma inspeção, né? Fazer uma inspeção, remover objetos, pode ser perfuração também, e principalmente se atentar à questão de inspeção e calibragem. Só um pouquinho aqui. Se você puder voltar no dano anterior, naquele da perfuração, no anterior, na foto anterior, esse aí, você levantou um ponto interessante aqui que eu não sei se todos conhecem, mas pneu furado não é tudo igual, tá? Aquilo que nós conversamos lá de quando o pneu está furado, se ele pode voltar para a dianteira ou não, mas o pneu na estrutura dele, o pneu radial, ele tem conformações diferentes em cada área do pneu. Então, tem regiões do pneu que são um pouco mais críticas do que as outras. E nesta foto aí, justamente esse parafuso, nosso amigo aí, ele conseguiu entrar na parte mais difícil de reparar do pneu, tá? A região do ombro, e o ombro num pneu de caminhão, de ônibus, 275, 295, se considera, assim, aproximadamente 1 polegada da borda da banda de rodagem ali, 1 polegada para cima e 1 polegada para baixo. Quer desenhar ali, Paulo, onde é que é o... Isso, exatamente. Então, nós observamos aqui desse ponto aqui, ó. O Paulo está desenhando ali, ó. Então, dali para baixo... Né? 1 polegada, então, 2,54 centímetros. Pessoal, você está com o microfone desligado, Paulo, o pessoal não está te ouvindo. Mas então, uma polegada para baixo, 1 polegada para cima, é uma região justamente onde ocorre a transição entre o pacote de cintas da banda de rodagem. É uma região onde concentra bastante energia, temperatura da rodagem, e aí nós temos que ter mais cuidado ainda quando o dano está nessa região aí. O mais tranquilo é quando acontece bem no centro da banda de rodagem. Quando acontece no ombro, ou na lateral, próximo ao talão, aí são reparações um pouco mais complicadas. Só para esclarecer isso, tá? A reparação não é tudo igual. Não é que furou o pneu, está furado e repara. Dependendo de onde ele fura e como acontece esse furo, eu tenho uma dificuldade maior para reparar ele. E quanto maior for a dificuldade para reparar, menores são as chances de que esse pneu dure a vida toda como um pneu novo. Tá? Então, não é tudo igual. Um prego na banda de rodagem não é a mesma coisa que um parafuso no ombro. Então, quanto maior o dano e mais próximo do ombro, maiores são as chances de que eu tenha problema com o pneu depois. Isso também é uma coisa que pode ser analisada. Obrigado, Paulo. Show de bola. Perfeito, Vande. Pessoal, tiverem aí algum dano específico que ocorre no dia a dia de vocês e vocês quiserem compartilhar, nós vamos mostrar aqui fotos, tá, pessoal? Não quer dizer que é exatamente o que ocorre lá no dia a dia de vocês. Se tiverem fotos para compartilhar, ou melhor, até mesmo descrever qual é o tipo de avaria que vocês mais têm aí na empresa, já é importante e acho que já a gente pode trocar bastante informações. Nós temos aqui uma separação na região do ombro. Então, esse tipo de separação aqui, esse descolamento, ele tem como aparência um desprendimento. Nem sempre ele é estrutural, tá, pessoal? Em geral, ele é só um desprendimento da borracha, um descolamento. Então, nós precisamos avaliar aqui a questão de manobras, né? Raio de manobras, desenho incorreto para eixo de arraste, os cuidados, né, com o motorista, com a questão de manobra também. Então, às vezes tem o espaço correto, ele consegue fazer um raio de manobra adequado, mas nem sempre isso é utilizado. Então, a gente precisa avaliar de fato quais são os fatores que podem estar comprometendo. Lembrando que existe bandas com abas, então, se nós observarmos aí o catálogo da Vipal Borrachas, ela tem bandas com abas. No entanto, a banda com aba, ela ajuda, tá? Mas ela não evita, principalmente, se a manobra ela não for efetuada de forma correta, mas minimiza com certeza absoluta. A ação aqui, então, é sempre que houver esse descolamento, e esse descolamento ele for já com uma dimensão significativa, em que já apareça parte da estrutura,
é sempre interessante, né, por segurança, retirar e enviar um reformador, para que ele avalie, de fato, se há possibilidade de reparos ou não. Aquele velho procedimento de manter o pneu rodando, ele pode se tornar muito caro para a empresa. Ou seja, eu costumo dizer que se o pneu ele não estiver apto, ele continuar rodando, às vezes eu deixar ele para estourar, não é só o pneu, né? A lanterna, é o paralama. Então, é sempre importante eu fazer a inspeção. Por isso que a inspeção ela é algo bem importante, tem que desenvolver isso junto ao condutor, junto ao motorista e junto aos profissionais que executam este tipo de atividade. Ou seja, eu costumo dizer que já implantei isso em empresas, mas de fato fazer inspeção é mais ou menos como dizer o seguinte, cara, vou te treinar para você achar defeito. Então, quando você treina alguém para achar defeito, nem sempre é bem visto ou ele é bem aceito dentro de uma empresa. Então, tem que ter todo esse cuidado. Eu costumo dizer que em muitas empresas a gente treina o profissional e este profissional, às vezes, ele é taxado como dedo duro, tá? Por quê? Porque ele está identificando falhas de processo que precisam ser corrigidos. E isso é muito comum. Por quê? Porque se eu começo a inspecionar pneus, eu tenho que pedir para alguém retirar. Se eu costumo inspecionar manutenção, por exemplo, fazer um checklist de manutenção, se tiver fora e tiver danificado, eu tenho que pedir para alguém consertar. E isso, de fato, às vezes gera um pouco de insatisfação por parte de alguns. Então, é muito importante trabalhar muito bem isso com toda a equipe, ou seja, é importante trabalhar em prol da empresa. Isso é muito importante e nós já vamos tratar mais desse assunto. Esse arrancamento aqui, alguns chamam de afofamento, outros de arrancamento. Este tipo de dano, pessoal, não sei se alguém de vocês tem, mas ele ocorre muito, principalmente quem trabalha 50% carregado e 50% vazio. Por que isso, Paulo? Porque nós estabelecemos pressão para ele rodar carregado. No entanto, quando ele está vazio, toda aquela suspensão, toda aquela estrutura do veículo, ela está o quê? Ela está oscilando para cima e para baixo. Então, acontece muito, se vocês observarem pelo picotamento aqui, o picotamento ele ocorre mais nessa zona aqui da banda de rodagem. Isso potencializa o afofamento e arrancamento. Então, se eu posso dar uma dica para vocês aqui, quem tem este tipo de problema, avalie muito bem a pressão, para ele carregado. Assim, ó, pessoal, aquela velha dica já está morrendo de velha de sempre passar régua e dizer o seguinte, lá na minha empresa eu só uso 120. Ok, pode ser que até funcione. No entanto, quando eu tenho aplicações principalmente mistas, eu recomendaria sempre fazer um cálculo de pressão ideal. Ou seja, chegar na pressão ideal. Existem várias formas. Uma é pesar os veículos por eixo e buscar aí fazer o cálculo junto com o fabricante do pneu ou até mesmo junto com a Vipal. Nós temos aí uma metodologia de calcular a pressão ideal. Mas quem que vai definir qual é a pressão ideal? São vocês. Ou seja, quem mais conhece do segmento de transporte, da área de transporte, são vocês. Então, a decisão vai ser de vocês. E aí, o que eu costumo dizer sempre? Em aplicações 50% on e off de road, é bem comum se pecar por excesso de pressão, quando ele está carregado até não vai acontecer nada, mas quando ele está vazio, ele vai ter muito o que nós chamamos de martelamento, ou seja, o conjunto ele vai ficar quicando para cima e para baixo, e aí ele começa a dar o chamado descolamento ou afofamento no centro, né? Descola a banda dos cabos de aço. Então, é importante verificar a velocidade no veículo rodando vazio, verificar a questão de pressão, desenho banda de rodagem, aqui você pode perceber que é de fato um desenho correto, ele não está errado o desenho para esse tipo de aplicação. No entanto, eu tenho que avaliar de fato se isso não está sendo potencializado por excesso de pressão, excesso de velocidade vazio e, de fato, uma questão aí operacional, né, que a gente pode avaliar aqui como sendo, por exemplo, levantar o truque, por exemplo, com o caminhão carregado para não patinar. E tem operações mistas que eu conheço bem e o pessoal acaba levantando o eixo do truque, né, para evitar possivelmente uma patinagem ou algo do gênero. Então isso pode estar provocando também algum tipo assim de arrancamento. Tá legal? Bom,
Dando seguimento aqui, então, se acontecer isso, pessoal, o que eu tenho que fazer? Imediatamente eu tenho que retirar. Se eu deixar um pneu rodando neste estágio aqui, principalmente ou em off-the-road, terreno molhado e tudo mais, não tenho dúvida nenhuma que ele vai oxidar todo e aí eu vou acabar perdendo esse pneu. Aqui, da mesma forma, se eu tiver afofamento, eu tenho que retirar ele, mesmo que tenha 10, 11 milímetros de material. Preciso retirar para ver se é possível só fazer uma reparação nesta área ou eu tenho que reformar todo o pneu. Esta situação já é uma situação diferente, ou seja, nós temos aqui material, bastante picotamento, então está tendo bastante agressividade no piso, e este excesso de corte, ele está sendo provocado pelo piso, efetivamente, a estrada, a agressividade do piso. Então, o pneu não foram retirados, às vezes, no momento correto. Muitas vezes, se o pneu ele foi para a sucata desta forma, é porque, neste caso aqui, ele está picotando e está atingindo a estrutura. Nós precisamos, às vezes, definir qual é o momento exato. Qual que é o momento exato, Paulo, de tirar o pneu para a reforma? A resposta é bem simples. Depende da agressividade do piso. Porque nem sempre andando off-the-road, por exemplo, no minério, na pedra, eu vou ter exatamente a mesma aparência ou mesmo grau de picotamento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que avaliar pontualmente cada situação. Se a minha frota, por exemplo, é um transporte de resíduos, eu preciso avaliar a condição que eu transporto. Pode ser que em diferentes filiais ou frentes, eu preciso definir uma diferença de momento ideal para retirada. Por exemplo, eu conheço frotas que numa filial tira com 4 milímetros, na outra tira com 3. E conheço em algumas que tira com 3 em algumas aplicações e 6 com outras, no mesmo segmento, mas isso vai depender muito da agressividade do piso. Tá legal? Então, como dica que eu deixo para vocês, observe muito a situação. Outra ação que vocês podem fazer que facilita, muitas vezes, se vocês estão na dúvida, envie para o reformador para ele raspar e acompanhe o processo. Ou pede para ele pelo WhatsApp, me manda as fotos dos pneus. Eu tirei com 4, me manda as fotos deles raspado. E tirei com 5, me manda as fotos deles raspados. Por quê? Às vezes nós achamos que estamos ganhando 1 milímetro, por exemplo. Eu deixei ele rodando mais. O que vai acontecer? Quanto mais desgaste, mais suscetível fica a perfuração. Então, às vezes eu deixo rodar 2 milímetros a mais, então eu ganho teoricamente 2 milímetros, mas eu ganho um percentual de recusa, às vezes, muito maior lá na reformadora. Ou eu tenho lá, às vezes, o quê? Uma quantidade muito maior de reparos. Porque quanto mais roda, mais suscetível fica a carcaça a sofrer danos. Então, é importante sempre buscar o ponto de equilíbrio. E este ponto de equilíbrio vai ser também de cada aplicação. Mas é muito comum, tá? Se vocês me perguntar qual é a média no rodoviário, o pessoal tira a média no rodoviário, tração 4, 5 milímetros, eixo livre tira com média de 2,5 a 3 milímetros. Rodoviário. Fora de estrada varia muito, tá, pessoal? No fora de estrada ou aplicações mistas, varia de 3 até 10 milímetros, tá? Dependendo da agressividade da operação. Paulo, eu acho que aqui é interessante fazer uma observação de que, e a observação é um tanto óbvia, assim, mas eu acho que tem que ser falado, que essa avaliação que tem que ser feita do momento de retirada do pneu, ela não é estática, ela não é única. Não é que eu faça essa análise hoje, defino que vou retirar lá com 3,7 milímetros e eu sigo isso a vida toda, tá? Nós temos que constantemente estar avaliando, porque as condições de trajeto vão mudando, temperatura vai mudando, as características dos pneus que nós usamos vão mudando em muitas ocasiões, então tanto para mais quanto para menos, tá? Aqui o Paulo levantou aquela questão de perder o pneu por usar demais, mas pode estar acontecendo também de eu estar retirando com muita borracha e deixar de utilizar 1,2 milímetros que eu poderia usar. Então essa avaliação, ela tem que ser feita constantemente. A cada 6 meses aí, no máximo a cada 6 meses, tem que dar uma conversada com o reformador que atende vocês e saber como é que esses pneus estão se comportando lá no processo. Se está recusando muito, se está dando muita escariação, ou se não está dando nada de escariação e eu poderia talvez usar um pouco mais. Então, normalmente os reformadores eles estão aptos a orientar vocês nesse quesito aí.
conversem com eles lá. Exijam isso deles, conversem. Ótimo, Vande. Bom, pessoal, então vocês vão colocando as dúvidas de vocês aí, as perguntas, quiserem abrir o microfone e fazer isso também para nós é bem tranquilo. Continuando aqui, nós temos mais um desgaste regular, né? Um desgaste que nós chamamos de desgaste diagonal. Por que diagonal? Porque ele está gastando dessa forma. Então, a gente percebe aqui que aqui nós temos duas ou até três prováveis causas, né? Eu costumo dizer que desgaste regular em pneu, alguns que são conceituais, tá? Que a gente percebe se é alta ou baixa pressão, outros, muitas vezes, é uma junção de uma, duas, até três, alguns casos, 4 causas prováveis. E aí nós precisamos ir fazendo um checklist ou verificando cada item. Porque tem alguns itens que é bem fácil de resolver, outros já é um pouco mais complexo. Por exemplo, se eu olho para um pneu como este, né? Estamos olhando aqui, tem um pneu com aproximadamente, olhando assim, 5, 6, 7 milímetros de material. Esse aqui não tem nada já. Então, se eu coloco, por exemplo, pneus com diferentes marcas ou diferentes profundidades de desenho, eu primeiramente já estou potencializando. Lembrando que o limite legal é 0,5% no diâmetro. Ou seja, um pneu 295, um 275, nós estamos falando aí, arredondando, de 2,5 milímetros entre um pneu e outro. Ou seja, essa seria a diferença na profundidade. O que é importante destacar? É que a marca também ela é importante, você manter um padrão de marca na mesma ponta de eixo. É muito comum nós colocarmos lado a lado e dizer o seguinte, mas Paulo, está bem parecido, está bem semelhante. O problema é que lá num teste de um pneu novo, eles passam por um ensaio em laboratório onde a tolerância é mais e menos 2%. E geralmente estas diferenças, elas ocorrem com o pneu em serviço. Então pode ser que em serviço, se vocês colocar lado a lado sem peso, tá ok. Mas em serviço, muito provavelmente, um pneu vai dilatar mais que outro. E aí é onde vai ocorrer, às vezes, os desgastes regulares. Regra básica em pneus. Se eu estou com 2 pneus lado a lado, de mesma marca, mesmo modelo e mesma profundidade, e um pneu está gastando irregular, como este aqui, ó, somente, a possibilidade é grande, tá? Que seja um desgaste por falha de manutenção no pneu. Ou seja, pode ser que um dos pneus aqui eu estou pecando na pressão. Quando os 2 pneus estão gastando dessa forma, ou seja, vamos imaginar que eu tenho esse desgaste aqui com os 2 pneus, eu já remeto uma possibilidade grande de falha na manutenção, falha na suspensão, bucha de tirante comprometida, eixo corrido, se for na dianteira, setback, bucha de mola, ou seja, então, de fato, eu estou potencializando outras falhas. Mas lembre-se, conjunto dupla, se os 2 pneus estiverem gastando irregularmente, já sendo de mesma marca e mesmo modelo, existe uma possibilidade grande que está ocorrendo uma falha de manutenção do pneu. Aqui, especificamente da foto, a possibilidade é grande o quê? Rodados duplo mais geminados, pressão desigual, então quando ocorre isso aqui, a pressão desigual, e desalinhamento do veículo. Por quê? Porque esse desgaste aqui, ele está em diagonal. Se ele está em diagonal, conforme nós estamos visualizando aqui, possivelmente ele esteja aí com um eixo corrido, como o pessoal chama, ou tecnicamente é o ângulo de impulso, né? O ângulo de impulso geralmente em conjuntos duplos, quando ele está fora dos padrões técnicos. Neste caso aqui é sempre importante, quando vocês identificarem, observarem sempre o pneu que está com maior desgaste. Esse pneu aqui, geralmente, mesmo que vocês virem na roda ou vocês façam um rodízio, este tipo de desgaste aqui não tem mais acerto, tá, pessoal? Geralmente, alguns ajustes que os profissionais tentam fazer é para minimizar, mas acertar, ou seja, fazer com que o desgaste ele volte ao normal, só corrigindo a causa. Antes de retirar o pneu da posição, é que vocês, gestores, têm que se atentar muito. Isso é muito importante. Então, o motorista viu que está gastando irregular, ou vocês o visualizaram que está gastando irregular. Bata uma foto. Tem um WhatsApp, hoje é para isso. Bata uma foto antes de tirar da posição. Porque é com base na foto
é que vocês vão pegar esse diagnóstico, é que nem um exame, né? Vocês vão pegar o diagnóstico e aí vocês vão tentar encontrar a causa. Por quê? Porque sem a foto e a posição que ele estava, você mudou ele de posição, provavelmente você não vai conseguir corrigir. E aí o que vai acontecer? O próximo pneu que vai montar naquele eixo ou naquele veículo vai gastar irregular novamente. Por quê? 60%, 70% dos desgastes irregulares, em frotas que chega a 90%, não é ocasionado por desalinhamento e tudo mais, mas sim manutenção do pneu e manutenção do veículo. Eu costumo dizer que o desalinhamento ele é consequência de falha de manutenção, tá? Nós já falamos lá no primeiro encontro que geralmente o desalinhamento é muitas vezes consequência de falha de manutenção. E o desgaste irregular no pneu é uma junção de fatores. Não tem uma causa específica. É uma junção de fatores. E pode ser manutenção do pneu, manutenção do veículo, má higienização, falta de cuidado, excesso de pressão, entenderam? Então, são vários os fatores aí que são concomitantes e que podem estar ocasionando o desgaste irregular. Paulo, só um pouquinho aí, porque o Nelson, ele estava querendo compartilhar uma foto antes aí, ele não conseguiu, mas agora você chegou aí, ele disse que era exatamente esse aí o problema que ele tem lá, né? Só que ele disse que, porém, só ocorre no eixo do meio das carretas, tá? Vamos ver isso. Então, assim, Nelson e demais colegas, uma das coisas que o Paulo falou aqui, dessa questão de que não corrige mais o desgaste irregular. Normalmente, as pessoas que estão relacionadas a pneus, assim, ficam buscando uma alternativa para corrigir no pneu aqui, tá? Infelizmente, nós não temos aqui uma resposta do tipo assim, vira o pneu na roda, coloca do outro lado, troca do eixo e ele vai alinhar. Pessoal, depois que o desgaste irregular se assentou no pneu, já perdemos. Por isso que é muito importante a inspeção periódica para pegar isso no início. Porque se eu identifico no início, quando está começando a dar esse desgaste aí sim eu consigo jogar ele numa outra posição, com outro pneu que esteja num desgaste, com uma profundidade de íncovo parecida, até 2 milímetros no máximo de diferença, e ele vai conseguir rodar. Agora, depois que ele atinge um certo nível de desgaste aí, eu não consigo mais, por mais que eu tente fazer lá, eu não vou conseguir equalizar e ainda eu vou agravar um pouco mais a minha interpretação. Porque depois, quando eu for olhar o caminhão, o ônibus, o veículo, enfim, eu já não sei mais em que posição aconteceu aquele dano ali. Esse é um outro erro grande que nós temos quando nós vamos fazer a interpretação dos pneus e dos desgastes, é olhar no veículo, ver o desgaste e aí tomar uma decisão, mas sem saber se aquele desgaste aconteceu naquele eixo ali. Porque muitas vezes, quando acontece isso, a nossa tendência natural de quem trabalha com pneus é fazer rodízio para tentar corrigir isso aí. E não corrige, tá? Então, o interessante é pegar sempre no início. O Nelson falou que isso acontece no eixo do meio das carretas, conjunto 9 eixos, tá? Lá no meio. Olha, para acontecer no meio, pode ser eixo corrido, como o Paulo falou ali, mas presta atenção na pressão dos pneus. Nelson, isso aí acontece nos 2 pneus ou acontece só em um deles? Isso acontece em um dos pneus, o Paulo escreveu aqui, porque normalmente ele acontece, às vezes, só em um, tá? Olha aí. E se vocês prestarem atenção lá na empresa de vocês, ou onde vocês já trabalharam, ou quando vai para casa, para num posto de gasolina que tem caminhão, e quem vive no meio do pneu tem esse mau hábito de ficar olhando o pneu em todo quanto é momento, se vocês pararem no posto de gasolina e começarem a olhar caminhão e prestarem atenção nesse tipo de desgaste, vocês vão perceber que ele normalmente acontece como esse da foto inferior. Acontece o desgaste irregular no pneu interno. E isso aqui justamente reforça o que o Paulo falou agora há pouco da diferença de pressão. Tá, mas por que acontece no pneu interno? Porque o pneu interno é muito mais difícil de calibrar.
Se nós não tivermos o prolongador, e o Paulo falou antes que a avó dele consegue calibrar, é fácil? É fácil quando está tudo alinhadinho, quando eu tenho as ferramentas, quando o veículo está armado da maneira correta, quando o borracheiro já me arma a roda lá e coloca a válvula um pouquinho atravessada, eu já não alcanço mais para fazer a calibragem. Aí eu não calibrando o pneu interno, ele naturalmente perde um pouco de pressão, ao longo do tempo ele fica com a pressão inferior do que a do pneu externo e ele começa a dar esse desgaste aí, tá? Então, normalmente isso acontece por problema de pressão mesmo, tá? E assim, a pressão é um dos itens mais, teoricamente, dos mais fáceis de corrigir lá dentro da empresa, porque é o mais barato que tem. Na prática, nós temos algumas grandes dificuldades aí, que é a questão da calibragem em si. Primeiro, porque demora tempo. E quando nós vamos para um 9-eixo aí, se você for cronometrar lá, você vai ver que para calibrar os pneus, não para inspecionar, mas para calibrar, demora, tá? Você tem que considerar na estrutura da empresa. Vai demorar bastante. Eu acho que ele escreveu mais alguma coisa aqui, Paulo. Você conseguiu ver aí? Vamos ver o que eu... Eu também já suspeitava de pressão. É isso aí, Nelson. Vai firme na pressão aí, que controlando a pressão dos pneus, nós vamos resolver a maior parte dos nossos problemas lá. Controlando a pressão. Assim, teoricamente, a mais barata e a mais fácil. Mas tenham em mente que lá na prática não é tão simples assim. Nós vamos ver depois aí algumas questões com válvula, posição de válvula, equipamento, calibrador. Simplesmente a válvula estando atravessada lá, eu já não consigo mais calibrar. Então, já impacta em algumas ações anteriores a essa, que vai lá na questão da borracharia, de montagem e desmontagem, armar o pneu. O Fabrício disse que os pneus da tração interno que estão gastando muito. O externo sai com 9 milímetros e o interno 0. Nossa, 9 milímetros é bastante diferença, Fabrício. Pressão que uso, 115 na tração para trás. Pode ser desalinhamento? Dificilmente o desalinhamento ele vai provocar um desgaste dele na tração, tá? A tração é um eixo rígido, embora tenha alguns ajustes ali, ele é muito mais rígido que os demais, muito mais firme em relação ao desalinhamento. Pode ser questão de pressão também. E assim, normalmente os pneus eles têm desgastes diferenciados aí na posição interna e externa, tá? Por isso que se faz o rodízio. Eu não sei se você faz o rodízio aí ou não. Seria bom até você olhar a tua operação. Por ter toda essa diferença aí, seria interessante que tipo de operação que ele está rodando. Se é alguma operação que ele faz sempre o mesmo percurso, é isso mais ou menos, Fabrício. Ele bate e volta sempre no mesmo trajeto, curta distância. Dentro da empresa. Ok. Tem que avaliar, tá? Geralmente, assim, não é normal, tá? Gastar só no de dentro. Porém, se é uma operação repetitiva, que ele faz sempre o mesmo deslocamento, ele pode acontecer. Outro fator é que é normal sempre o pneu de dentro gastar mais. Agora, não diferença de 9 milímetros. Isso não. Isso provavelmente está mineração. Daí tem que avaliar. Na mineração, se sabe que geralmente é preparada as estradas, né? A própria estrada tem uma tendência a ficar assim, né? A mineração, certo, Fabrício? Ele vai acabar ficar sempre assim na mineração. E sempre andando com excesso de peso. Então, é uma tendência, sim, a acelerar mais o desgaste. E o que tu pode fazer, se sempre acontece isso, tá? Tem que ver se é uma regra ou está acontecendo em alguns veículos. Então, a sugestão aí é pelo menos fazer um rodízio, sem desmontar nada. Você não vai desmontar os pneus. A sugestão é, você pega um eixo, vamos pegar aqui a minha canetinha, se ela me ajuda aqui, ó. Acredito que você já faça isso, né? Você vai pegar um eixo. Se for um veículo traçado, que provavelmente na mineração você usa veículo traçado,
você vai fazer da seguinte forma. Acho que provavelmente você já execute assim. Então, você vai ter lá um veículo 8x4 ou 10x4 e você vai fazer o quê? Os pneus que estão por dentro, eles vão passar por fora aqui e esse é dessa forma. Então, os que estão por dentro, por fora. Não estou vendo. Dessa forma, tá? Ah, Paulo, tem diferença de desgaste? Vai ter diferença, sim, pode potencializar esse tipo de diferença maior, principalmente a mineração, tá? Isso devido até mesmo à condição da estrada. Tem que avaliar outros fatores também, tá? Outros fatores aí, como diferença de pressão, ou outros itens que podem ser agravantes. Agora, se o desgaste ele é regular, só que muito mais acelerado, pode estar ligado a isso mesmo, tá? E provavelmente ele desgasta aparelho, ou Fabrício, ou ele tem um desgaste mais de uma extremidade para outra, ou seja, começa desgastando mais daqui para cá. Ou seja, aqui está quase na lona e aqui tem mais borracha. Desgaste total, ele falou. Total. Aparelho, liso. Liso. Então, provavelmente você tem que observar. É a mesma marca de pneu, tudo? Se é a mesma marca, teria que dar uma observada daí nas rodas. Será que você não tem roda de largura diferente? Porque se você tiver a roda de dentro e de fora com largura diferente, você pode potencializar esse tipo de desgaste, tá? Por exemplo, se é um pneu 295, você rodar com uma roda 7,5 e uma roda 8,25, isso vai alterar o apoio. Então, pode potencializar esse tipo de desgaste. Lembrando que o permitido para um 295 é 8,25. Tá? A roda 7,5, ela não é nem permitida, tá? Para um pneu 295. Então, está observada nesse sentido. Mas nessa questão do Fabrício aqui, Paulo, possivelmente seja a condição da estrada, tá? Sim, bem provável. Mineração, bem provável. Bem provável. Perfeito, Fabrício. Dá uma olhadinha lá, cara. Se tiver mais informação, e vai nos passando. Aqui nós temos duas situações, né? Nós temos aqui uma situação que provavelmente também aconteça no fora de estrada. Nós temos aqui uma marca, né, por objeto. Provavelmente uma pedra, algum objeto que ficou entre duplos, né? O mesmo ocorreu aqui, ó. Ou seja, entrou a pedra aqui e ela ficou alojada. Então, aqui é muito importante, principalmente limpeza de pista, né? Então, operações fora de estrada, operações mistas, sempre se atentar. Isso pode ser um procedimento, né, lá da empresa, a cada 2 ou 3 horas, neste tipo de piso, ou a cada 2 horas, fazer uma inspeção, não só dos pneus, mas também de outros componentes. Então, é muito importante, porque a pedra, se ela ficar presa aqui, ela vai rodando, ela vai até comprometer a estrutura de ambos os pneus. Pode ser que seja só de um, mas, em geral, ele fica atrapalhando e acaba comprometendo as duas estruturas. Remover os objetos, né, entre duplos. Aqui é muito importante, caso ele estiver preso e tem aí uma dificuldade de soltura, então é importante sempre treinar o motorista para que não tente se aventurar embaixo do veículo, que não tente fazer a remoção. Se a pedra está muito presa aqui, então se faz necessário muitas vezes acionar a equipe de apoio da empresa para, em geral, baixar um pouco a pressão, né, do pneu e aí sim conseguir retirar o objeto. Esta situação aqui, provavelmente a pedra se alojou e posteriormente saiu já quando o veículo ganhou velocidade. Nós temos aqui a ruptura, né, radial. Esta ruptura aqui, ela acontece sempre lá no flanco do pneu, mas aqui é muito importante avaliar em que situações que ocorrem. Se vocês encontram lá na empresa bastante situações que ocorrem este tipo de problema, tem que avaliar principalmente sobrecarga e impacto. E aí ele está diretamente ligado ao que nós já falamos, né? O excesso de pressão, ele potencializa esse tipo de avaria. Diferença entre os duplos. Então, lembrando que quando nós andamos com pneus duplos, é exatamente para eles compartilhar o peso. Quando eu tenho diferença entre eles, ou de altura, ou de marca, automaticamente nós potencializamos esse tipo de falha. Mas, o que a gente percebe em muitas empresas de transporte é principalmente uma regra, né? Uma regra de, assim, na dúvida, eu vou usar bastante pressão, que daí é meio que se estipulou no mercado que se usar bastante pressão não perde. Eu costumo dizer que depende. Existe aí, para tudo, existe o que é nominal, né? Para tudo. Se vocês pegar lá a curva de torque plano de um caminhão,
não dá para andar no máximo do verde. Mesmo estando dentro do verde, se você andar no máximo do verde, o consumo do combustível vai ser elevado. Se nós pecarmos no máximo da pressão, vai potencializar mais falha. Se nós trabalhar no nível máximo do óleo do motor, vai potencializar mais falha. Ou seja, então, eu costumo dizer que se a gente fazer esta analogia, a gente tem que buscar o nominal, seria o ideal, né? O ideal no nível do óleo, do nível do motor, o ideal no giro da curva de torque plano, o ideal na pressão do pneu. Então, são estas questões que a gente tem que estar buscando, tá? E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de estar buscando em cada uma das empresas. Então, a ação aqui é sempre retirar. Aqui, se for este tipo de dano, é possível de reparação, tá, pessoal? Então, se for conforme está aqui, é possível de reparação. Nós, inclusive temos aí um manchão com estrutura de aramida. Para quem não conhece aramida é usado um material chamado Kevlar. Kevlar se faz da mesma família, né? Cinto de segurança, colete à prova de bala, uma série de materiais de alta resistência e flexível e leve. Então, aqui tem uma ótima opção. Então, danos em ombro e lateral, sempre avalie esse tipo de reparos. É um reparo premium, obviamente, mas eu costumo dizer, estão desembolsando às vezes lá R$2.000, R$2.100, ou seja, não vão poupar R$50 num reparo, ou seja, garantam de fato um nível diferenciado, tá ok? Este dano aqui. Nós, eu e o Vanderlei, a gente tem viajado bastante, conhecido bastante empresas, mas muitos profissionais nos mandam essa foto, né? E aí, Paulo, o que aconteceu? Dano por impacto. Eu costumo dizer que aqui nós temos uma soma de fatores, tá? Mas nós precisamos sempre dizer o seguinte, além do impacto que pode ter ocorrido, e aí nós temos aqui 4 ou 5 fatores que precisamos avaliar na empresa. Primeiro, existe controle de velocidade? De verdade? Ou existe aquele controle de velocidade assim, na teoria, na prática, o motorista ele dá pico lá de 120 km por hora, ou seja, permitido lá 10, 15 segundos rodar e aí ele vai a 120 km por hora. Pois bem, esse tipo de avaria por impacto, geralmente ele se dá no impacto propriamente dito, mas ele é potencializado por excesso de pressão. Então, eu costumo dizer que são 3 ou 4 fatores. O primeiro deles, eu tenho uma boa geminação dos pneus, eu tenho controle de velocidade, e como é que está a pressão que eu estou utilizando? Porque se eu ando com excesso de pressão, com alta velocidade e muitas vezes com diferença de marcas lá na mesma ponta de eixo, eu estou potencializando muito esse tipo de falha. Nós chegamos a encontrar empresas onde 50% da sucata era este dano aqui, esta avaria. E aí, o que nós, de fato, conseguimos amenizar? Como é que nós conseguimos amenizar? Lembrando que não tem um remédio para tudo. Também não vai eliminar esse problema. Mas, o que acontecia? Tinha limite de velocidade, mas tinha muito picos, né? E quando eu digo pico de velocidade, eu não vi nenhum caminhão dar pico de velocidade no plano. Geralmente é em descidas. E em descidas, geralmente, lá na baixada, que a gente diz, né? É onde tem bueiro, cabeceira de ponte, buraco, né? Porque é onde fica toda a água alojada, é onde danifica o asfalto. Também a gente percebeu muito aquela questão lá da empresa, né? Às vezes a empresa define que é 110 lá, mas aí é o seguinte, cria uma bonificação e diz o seguinte para o motorista, olha, se nós fazermos uma inspeção aqui pegar abaixo de 110, você perde a bonificação. O motorista que não é bobo nem nada, o que ele faz? Ele calibra tudo com 120. Automaticamente, nunca você vai encontrar pressão abaixo de 110. Porém, se a empresa definiu 110 e o cara está usando 120, potencializa muito esse tipo de avaria. Então, observem lá na empresa, ou seja, se vocês têm muito esse tipo de avaria, pode estar ligado à condição da estrada? Pode, mas ele está ligado à geminação, diferença de pressão, velocidade, que é muito importante, e também a questão de pressão do pneu estabelecida e aplicada. Uma coisa é estabelecer, outra coisa é de fato aplicar. E outro fator que ocorre muito aqui é o velho mito da mangueira, tá? Aqui também a gente pega muitos casos. Empresa define 115, alguém vai lá e diz o seguinte, que a mangueira é comprida e que perde lá na mangueira, sei lá, mais 3 PSI.
Aí, para não arredondar para 118, arredonda para 120. Pessoal, importante, não existe perda de pressão na mangueira. Pode ser de 30 a 40 metros. Lembrando que alguns calibradores não aceitam mangueira muito comprida, porque vai gerar erro. Mas não existe perda, tá, pessoal? A perda dos calibradores digitais na mangueira, ela deve ser sempre 0. E por que isso? Lembrando que quando nós temos aí um calibrador, nós temos aqui um pneu, nós temos uma mangueira e nós temos lá o calibrador digital, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Nós temos o calibrador digital. O que acontece muito, né, pessoal? A gente programa lá o calibrador e aí é o seguinte, se o pneu está com 115 e eu estabeleço que eu vou utilizar 115, se eu conectar a mangueira aqui, automaticamente, para eu acionar a válvula do calibrador, ele precisa de pressão na rede. Então, quando eu conecto, vai encher essa mangueira e aí provavelmente vai ficar lá com 113. Então, não quer dizer, pessoal, que o pneu está com 113. Ele estava com 115, a mangueira precisou ser pressurizada e tudo foi para 113. O pneu, a mangueira e o calibrador. Quando a gente calibra para 115, automaticamente, quando apita lá no painel, tem 115 lá na válvula, tem 115 na mangueira e tem 115 no pneu. Quando eu desconecto a mangueira com válvula sem retenção, quando eu desconecto aqui, o pneu permanece com 115 e haverá uma descarga na mangueira e aí automaticamente o pneu permanece com 115. Por que eu faço essa ressalva? Porque muitas vezes a gente tem o hábito de arredondar para mais, mas eu costumo dizer, vocês deverão fazer a avaliação. Então lembre, velocidade, geminização, diferença de pressão e principalmente a questão de não exceder a pressão que vocês já definiram. Reparação. Nós já falamos sobre alguns cuidados com reparação, então é muito importante aqui treinar, qualificar o motorista, principalmente quando ele precisa fazer um trabalho em beira de estrada, lembrando que tem excelentes profissionais em beira de estrada. No entanto, tem alguns que ainda usam o método da tapar o furo. Esse método aqui é método tapar furo, tá, pessoal? Não é método de reparação. Esse reparo aqui é reparo para câmara de ar. Esse reparo é da Vipal, só que, no entanto, ele é um reparo que é produzido com clorobutil. Clorobutil é um material super elástico e é somente para a câmara de ar. Esse aqui nem mesmo nós produzimos. Esse aqui foi produzido pela pessoa mesma, ou seja, um pedaço de câmara de ar que foi colado. Então, lembrando que o conceito de reparos é, eu reparo internamente, mas eu tenho que reparar e devolver a resistência. Então, bem importante se atentar a isso. Aqui deve ser retirado imediatamente esse tipo de pneu, pois ele não é um reparo permanente, não é um reparo adequado, ou seja, para pneus de carga, né? Então é necessário um manchão com lonas, né, para devolver a resistência. Então a recomendação é sempre retirar e fazer o reparo correto. Nós temos aqui uma outra avaria, e essa avaria aqui ela é do dano no talão. Então, tem vários tipos de dano no talão. Nós precisamos avaliar sempre se foi falta de lubrificação, se é roda, por exemplo, que está muito oxidada, se foi equipamento ou procedimento no momento de montar e desmontar o pneu. Então, nunca devemos condenar antes de fazer uma avaliação antes. Se foi ferramental, se foi falta de treinamento para o profissional, se é o talão de fato que está muito ebonitizado, muito ressecado. Então, é importante sempre fazer este tipo de análise para evitar, tá? Para evitar que ocorra esse tipo de avaria. Então, aqui, se é só na borracha, é possível sim fazer uma reparação lá no reformador, mas é importante aqui é revisar os procedimentos. Lembrem sempre que o mais importante aqui é avaliar o equipamento também. Muitos acreditam que comprar uma máquina de montar e desmontar resolve o problema. Eu costumo dizer que muitas vezes cria um problema. É a mesma coisa quando eu não tenho um software de gestão de pneus e eu adquiro um software de gestão de pneus. Eu vou adquirir muito mais trabalho. Ou seja, eu não vou adquirir uma solução imediata. Eu vou adquirir a médio e curto prazo muito mais trabalho. Porque eu vou precisar alimentar esse sistema. E quando eu compro um equipamento, eu não tenho uma solução imediata. Porque muitas vezes os profissionais que estão lá comigo, eles estão habituados no braço.
ou seja, desmontar na alavanca. E aí eu tenho que ter o quê? O cuidado para qualificar muito bem eles, para que eles passem a utilizar de forma correta. Caso contrário, o uso incorreto de equipamento também pode potencializar esse tipo de falha. Pessoal, alguma avaria, algum dano de desgaste aí que vocês lembram, quiserem descrever para nós? Esses são os principais, tá? Nós temos aí um treinamento lá na Univipal, vocês podem entrar em contato conosco, se vocês tiverem aí algum interesse. O danos e desgaste, ele é lá completo, nós temos aí uma plataforma online, então vocês podem nos chamar, se precisar, os colegas de vocês também fazer uma qualificação. Ela é univipal@vipal.com.br, esse é o e-mail, e aí vocês podem solicitar aí, caso vocês necessitem qualificar a equipe de vocês, tá legal? Calibragem. Então, nós falamos já um pouco, já estávamos conversando sobre este assunto. O excesso de pressão, ele potencializa falhas também, tá, pessoal? Então, quando eu defino uma pressão, eu tenho que tentar encontrar um parâmetro que permita ao pneu ter uma pressão entre 100% e 110%, ou seja, que ele de fato é mais ou menos a curva de torque plano lá do caminhão. É mais ou menos assim, tá? Então, posteriormente, se eu exceder isso, eu tenho perdas, eu potencializo falhas. E se eu tenho muito pouca pressão, eu também vou potencializar. O problema não é esse, tá, pessoal? O que a gente percebe é tentar definir uma pressão e usar. Isso, o Vanderlei, ele acaba comentando muito, que é muito comum o pessoal, às vezes, estar preocupado com quanto usar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você definir o 110, pessoal, tente manter o 110 em todos os pneus. Tente fazer isso. Só que tem um detalhe muito importante na calibragem, que é o quê? Eu visualizar, eu inspecionar para ver se as minhas ações de montagem e desmontagem, posição de válvula, alongador, todas estão me permitindo fazer isso. Porque às vezes não é o fato de calibrar, bem pelo contrário. É desde o momento de eu escolher a válvula. Se eu escolher uma válvula muito longa ou colocar ela numa posição incorreta, isso eu vou gerar um problema para mim calibrar sempre. Se eu optar em não trocar a borrachinha aquela do pé da válvula, eu muito provavelmente vou ter mais perda de pressão. Se eu tiver roda, por exemplo, raiada na empresa, sempre que eu montar e desmontar, eu deveria estar substituindo aquele anel de borracha do pé da válvula. Por quê? Porque ele resseca e geralmente vocês vão encontrar pneus vazios aí na empresa. Isso devido ao quê? Ao ressecamento desse material. Então, sempre que for montar e desmontar, deveria ser substituído. E aí, quanto que nós estamos investindo? R$1,50, R$2 é cada borracha daquelas. Mas aí garante o quê? Maior eficiência, evita de perder pneu e evita de ter parada não programada. Questão do nitrogênio, tá, pessoal? Então, nós falamos sobre a questão do nitrogênio sempre o seguinte, tá? É um ar bom, ele é um ar puro. No entanto, o que nós precisamos sempre avaliar é exatamente a questão de custo-benefício. Hoje nós não temos ainda um cálculo preciso, tá? Nós sabemos que ele é melhor, mas nós não temos um cálculo preciso de qual é, de fato, o benefício que eu tenho. Ou seja, ele é melhor, mas eu tenho gasto mais. Ou seja, qual é o retorno que eu tenho e em quanto tempo eu tenho esse retorno. Ou seja, ele se paga esse investimento? Esta conta nós não temos. Se algum de vocês tiver e quiser compartilhar, será um privilégio. Mas hoje nós não temos este dado ainda. Muitas empresas a gente visitou, a gente conversou, mas não existe uma precisão de dizer o seguinte, eu invisto X quantidade, ou X valor em nitrogênio e eu tenho X retorno em desempenho de pneu, por exemplo. Tá? Então, não tem esse dado. Fato é que ele é, de fato, um ar bom. Tá? Por que ele é um ar bom? O nitrogênio ele é seco, tá? Ele não contém óleo, então não tem aí a questão de oxidação da parte interna do pneu. Ele é inerte, então, em outras palavras, ele vai ter variação de pressão, mas bem menor. Se nós fizermos um teste assim, 200 km, esse ar aqui vai variar a pressão de 110, por exemplo, para, sei lá, no máximo 115, rodando e esquentando o pneu. E aqui, se nós colocar no ar comprimido 110, provavelmente
em 200 km, o pneu vai para 125, 130 libras, tá? Então, nós vamos ter uma variação maior aqui. Isso ajuda bastante, tá, pessoal? Por quê? Eu não vou ter o chamado estiramento. Quando eu tenho o estiramento, ele aumenta o risco, por isso que eu coloquei nesta coluna aqui, ele aumenta o risco de dano por impacto. Então, é um dos fatores. Por isso que é importante nós usarmos a pressão ideal no pneu, para não potencializar este tipo de falha. Aqui tem uma frequência maior, porque as moléculas de ar comprimido são 79% nitrogênio, porém 21% é oxigênio. E aí essas moléculas aí, elas acabam saindo naturalmente do pneu com maior facilidade. Então exige aqui uma frequência maior. Neste caso aqui, já como as rodas elas são mais preservadas, a própria estrutura do pneu é mais preservada, a tendência é que ele perca menos pressão, então a frequência não necessita ser igual, por exemplo, o ar comprimido. No entanto, a inspeção ela deve continuar sendo exatamente da mesma forma. O que é a inspeção? Eu ir até o pneu, avaliar todo ele e, inclusive, verificar a pressão. A inspeção ela deve continuar ocorrendo. O ar comprimido, então, tem um menor desembolso e o nitrogênio tem um maior custo. Bom, aqui conforme eu já comentei com vocês, né? Então 79% do ar comprimido já é nitrogênio. E aqui falando um pouco de válvulas, né? Que é muito importante nós falarmos sobre os cuidados, né? Este anel aqui, ó, pessoal, importantíssimo. Ele é quase que dispensável. A gente falando de um caminhão, de um conjunto que é 600, 700 mil reais lá que a gente cuida lá na empresa. Mas, no entanto, quando a gente esquece algo como este aqui, ele começa, por exemplo, a ter perda de pressão entre os duplos. E aí, muitas vezes, é porque este anelzinho aqui de borracha, que é R$1 cada um, ele está ressecado. Então, às vezes, fica perdendo 10, 15 libras no pneu e a gente não consegue encontrar a causa. É o pé da válvula aqui que não foi alterado, esta simples borrachinha, que ela pode ser comprada à parte, vem um saquinho, tá? O mesmo acontece com roda raiada. Roda raiada. Ah, Paulo, eu tenho um problema de esvaziar pneu na estrada. É roda raiada? Geralmente o que? Não é trocado este material aqui. Ele resseca, ele aflocha a válvula e esvazia. Se vocês tiverem alguma operação severa, vocês podem usar uma chamada de Viton. Este é o material. Então, para operações severas, o pessoal tem usado uma chamada Viton, que é principalmente operações urbanas, operação de entrega, que esquenta demais. Então, ele é um pouco mais caro, mas o pessoal altera e aí ele tem uma maior durabilidade, para não estar a todo momento mexendo e desmontando o pé da válvula. Paulo, eu acho que aqui é interessante voltar nessa questão da válvula aqui e fazer esse... Deixa eu ligar aqui. Eu estava falando aqui que seria interessante voltar nessa questão da válvula. Deixa eu só ajustar meu material aqui. Porque o Bruno, né? O Bruno, ele perguntou aqui como saber qual a calibragem correta, qual a mais adequada, qual a pressão. Eu já escrevi aqui no chat que nós já vamos conversar nisso. Mas, colegas, Bruno, aqui ó, tem uma coisa muito interessante que nós falamos antes, que nós vamos chegar nesse cálculo, pelo tempo que eu estou vendo, nós vamos conseguir definir, mas mais importante do que definir a pressão é usar uma pressão, é calibrar ela. Mas ela já começa por aqui, ó, já pela definição da válvula que eu uso e como eu armo ela lá no meu veículo. Então, o Paulo já estava na tela seguinte falando do prolongador, e o prolongador, ele vem para auxiliar a calibragem do pneu interno, porque é difícil. Se vocês forem calibrar lá, vocês vão ver que não é tão simples assim. Calibrar o pneu interno requer uma certa habilidade e algumas ferramentas adequadas para isso. Não consigo calibrar com aquela mesma mangueira que nós encontramos nos postos de gasolina no meio da cidade, que são para automóvel. Eu até consigo com aquela válvula ali calibrar um pneu interno de um caminhão, mas a dificuldade é bem maior. Por isso que eu preciso do prolongador. Mas voltando na válvula aqui, porque se eu tiver ferramentas adequadas, eu não preciso daquele prolongador ali. É um pouco mais difícil, mas eu consigo fazer sem o prolongador. Mas aí eu tenho que me atentar na válvula. Essa válvula aqui,
eu preciso estar com ela bem posicionada lá na roda. Como assim bem posicionada? Ela precisa estar bem centralizada no furo da roda ali. Se ela estiver um pouquinho atravessada e eu não usar prolongador, eu não vou conseguir ter acesso a ela com o meu equipamento de calibragem. Ou se vou ter acesso, é com uma dificuldade muito grande, que acaba fazendo com que o pessoal que calibra o pneu, independente de ser borracheiro, motorista ou um auxiliar de pátio, isso acaba fazendo com que essa pessoa que calibra, ela meio que deixe de lado a calibragem do pneu interno, e aí começa a acontecer esses problemas aí, como o que o Paulo está mostrando aqui na tela. Então, muito importante prestar atenção desde a colocação da válvula lá. Parece ser muito simples, mas é o que vai desencadeando algumas dificuldades, alguns problemas, que depois lá no final fazem com que o pneu fique com esse dano aqui. Então, escolham a válvula adequada. Nós temos válvulas curtas, válvulas médias e válvulas longas. Muitas vezes o pessoal acaba optando pela válvula longa para facilitar a calibragem do pneu interno, porque quando eu tenho a válvula longa, eu consigo acessar ela de maneira mais fácil quando o pneu está do lado interno. Só que aí, quanto maior for a longa, quanto mais longa for a válvula, mais centralizada ela tem que estar, senão a dificuldade é maior. E aí eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Paulo pode voltar lá naquela imagem e seguir o assunto aí, porque daí agora o Paulo vem no prolongador, que aí o prolongador é o que vem para solucionar essa questão do acesso do pneu interno. Só que aí o prolongador ele não funciona em todas as operações, nós temos diferentes prolongadores, é isso que o Paulo vai mostrar agora, e nem todos funcionam em todos os locais. E aí o que muitas vezes acontece nas empresas que nós visitamos e conhecemos, é que o cidadão ele testou em algum momento um prolongador, aquele prolongador não era o adequado para a operação, ele não funcionou, e aí gerou o conceito que prolongador não funciona. E aí para de usar o prolongador também. Nós precisamos avaliar bem isso aí. Falando especificamente aqui, nós temos 3 principais, tá, pessoal? 3 mais usuais. E Não estamos vendo o prolongador. Não? Vamos compartilhar. Agora, ok? Isso. Bom, aqui visualizando, pessoal, então nós temos 3 flexíveis ou alongadores, né? Nós temos aqui o de PVC, o de plástico, que é na cor branca ou na cor preta. Ele está sendo bem usual, eu costumo dizer. Uma é o fator preço e outra é o fator, de fato, facilidade de fazer a troca, de fazer a alteração dele. Nós temos aqui o metálico, ele de fato ele perdeu um pouco de espaço, exatamente pelo valor, pelo custo e também pelo peso, né? Então, em muitas operações, né, a questão do peso aqui, ela interfere não só no balanceamento, como ele vai gerar um peso excessivo e até mesmo romper no pé da válvula. Então, ele acabou se perdendo um pouco de mercado. O flexível, ele é até bem usual, no entanto, ele precisa do suporte, né? Ele precisa do suporte e aí muitas vezes, se ele não estiver bem preso, ele começa a bater na roda, golpeando e rompendo no pé da válvula, mas também tem outro fator, né? Que é a vida útil. Como é um material que é borracha, ele de fato ele tem uma vida útil. Então, às vezes, em 4, 5, 6 meses, ele acaba já gerando perda de pressão, até mesmo vazamento. Então, aqui é bem importante avaliar cada operação de vocês e avaliar se é possível usar alongador ou se vocês têm um outro mecanismo que vocês consigam calibrar sem que haja necessidade de aplicar um flexível, um alongador de válvula, tá ok? Um outro fator muito importante é a tampa. Parece algo assim desprezível, mas se a gente for avaliar no dia a dia, quem tem assim uma gestão boa de pneu, sem a tampa fica muito complicado. E por que fica muito complicado? Se eu tiver numa área de mineração, se tiver numa região como vocês de Minas, que o próprio asfalto ele tem bastante detritos de minério, ele vai sujando e vai subindo aquele minério e vai indo tudo para dentro da válvula. Geralmente, no momento que vocês forem fazer a calibragem, em muitos dos casos, se tiver sem tampa, automaticamente a válvula ela já está
impedida, ou seja, você já não consegue efetuar a calibragem porque ela está trancada, está cheio de materiais ou detritos. Então, isso acaba impedindo aí a correta calibragem. Então, o importante é, independente se vocês usarem plástica ou de metal, tá? É importante que se use uma tampa, tá? A tampa, ela é para isso. O calibrador aqui, o manômetro, como nós conhecemos, é importante que vocês tenham uma, vocês gestores tenham uma lá guardada, para que vocês possam fazer a checagem. E quando eu falo checagem, é exatamente o que? Ter uma ferida de preferência e vocês verificar os calibradores das filiais ou da própria empresa, se de fato está calibrando corretamente. Nós já encontramos casos assim de diferença de 10 PSI, o calibrador marcando errado. Nós já pegamos casos de utilizar um terceiro, né, calibrar um terceiro e dá diferença às vezes para mais, daí de 5 ou 10 PSI. Então é importante vocês terem uma referência, né? Então ter lá na gaveta de vocês, até para que vocês possam fazer um comparativo. Ponto importante, Nelson comentou em 9 eixos, de fato, veículos maiores, né? Então tem surgido aí calibradores com 2, 4, até 6 vias, tá? Então, temos calibradores aí para acelerar este processo. Então, um exemplo aqui, são 6 vias, são 6 registros, e aí é a opção do profissional, usar 1, 2, 3 ou 6 mangueiras para efetuar a calibragem. Fato é que aqui precisa de quê? Precisa de um compressor bom, tá, pessoal? Então, quem for pesquisar algo como esse equipamento aqui, se atente antes da compra em verificar a capacidade do compressor de vocês. Caso contrário, se não tiver pressão na rede, né? Se não tiver pressão na rede, automaticamente vai funcionar 1 ou 2 saídas só. Onde eu tenho encontrado muitas reclamações porque não tem pressão na rede, então o calibrador ele vai fazendo o quê? Ele vai restringindo as saídas. Vai acabar funcionando 1 ou 2 ou 3 no máximo, devido a não ter pressão suficiente para calibrar todos os pneus de uma vez só. Ou melhor, os 6 pneus de uma vez só. Isso é importante, né, Paulo? A capacidade do compressor, mangueiras, toda a estrutura da borracharia para poder fazer a calibragem. Nós precisamos ter uma certa estrutura. Então, tem que analisar lá. Nós temos que ir lá no pátio e ver, analisar, estudar por que não está acontecendo a calibragem. Se é que não está acontecendo, porque é algo que é bastante importante para nós. O Bruno, ele comenta aqui que na empresa ele utiliza o olho de gato. Eu acho, não sei se todos conhecem, é um equalizador que ele interliga o pneu interno com o externo. Então, ele já funciona como um prolongador, tá, Bruno? Uma das grandes vantagens do olho de gato é que quando eu utilizo ele, no momento de fazer a calibragem, eu já não tenho mais essas dificuldades de acessar o interno, porque ele interliga os dois, fica uma válvula só externa, eu conecto ali e faço a calibragem dos dois. Então, um dos grandes problemas práticos que nós temos da calibragem, deixa de existir com o olho de gato, tá? Então, parabéns, é um produto que eu gosto nesse sentido. Mas calma aí que nem tudo é mar de rosas nessa vida. Não existe uma coisa ruim ou uma coisa boa, tá? Não existe um produto bom ou um produto ruim. Tudo que nós conhecemos, ou o que eu conheço pelo menos, tem pontos positivos e pontos negativos. O olho de gato tem esse ponto positivo que eu encontro fantástico. É uma coisa que realmente ajuda muito. Mas você comentou aqui o seguinte. Deixa eu abrir de novo aqui o chat. O equipamento é bom? Então, bom ou ruim eu não posso dizer. Eu sei que ele tem alguns pontos positivos muito bons. Primeiro deles, que é muito grande, é a questão de calibrar o interno. Segundo ponto positivo muito grande, ele equaliza a pressão dos pneus, pequenas diferenças, até 20%. Quando um dos pneus estiver perdendo pressão, um pneu interno, por exemplo, furado, ele libera a pressão do externo para o interno, para tentar equalizar, até chegar em 20% de diferença. Quando passa desses 20%, ele tranca essa válvula de acesso e ele abre aquele olho lá, indicando que tem uma falha ali que nós precisamos corrigir. Esse é o segundo ponto positivo bastante grande do olho de gato. E aí você comenta aqui, temos bastante problema com vazamentos nas mangueiras. Bom, aqui é o aspecto negativo. Quanto mais equipamento eu colocar no meu veículo,
mais equipamento eu tenho para dar manutenção. Então, ele requer manutenção. É meio que natural, assim. E nós precisamos nos certificar disso, dessas mangueiras, da conexão dela com o pé da válvula lá, daquela borrachinha no pé da válvula, que o Paulo falou agora há pouco, tem que manter sempre essa manutenção, tomar conta disso. E, além disso, pelo que nós sabemos, ele tem alguns reparos internos aí que precisam de manutenção, porque se não fizer a manutenção, chega um dado momento aí que ele começa a liberar mais do que 20%, ou o pneu, um dos pneus está furado e ele não abre aquele olho ali, então eu já não sei mais se está furado, se não está furado, então acaba virando uma desordem lá no final. Então, como ponto negativo, ele precisa de manutenção. Ela é bem específica, tem que conhecer disso. Fazendo isso aí, ele vai funcionar, tá? Só que nós normalmente, quando adquirimos um produto desses, nós só pensamos no benefício, no que ele vai trazer lá na frente e acabamos deixando de lado a manutenção. Então, Bruno, manutenção em cima dele, cuida desse material aí, já que você tem, porque ele realmente ajuda. Exatamente, Wander. Tem que fazer uma revisão, tá, Bruno? Tem que fazer uma revisão completa. As mangueiras, né? Elas começam principalmente próximas às conexões. Você deve ter problema, né? Porque a área rígida do sistema, a área rígida deste equalizador e próximo às válvulas, né? Porque eu costumo dizer, é nesses locais que começa a dar problema de vazamento. Então, tem que fazer a substituição, tá? Você pode internamente aí desenvolver esse trabalho, entrar em contato com o fornecedor, ver como você pode fazer isso. Tem um reparo, uma mola, né, interna, que às vezes ela começa a dar problema, e aí ela deixa o olho aberto, mas o pneu está com a pressão correta, entre outros casos que o próprio Vanderlei comentou. Bom, pessoal, nós estamos finalizando aqui, então. Nós temos muito mais assuntos sobre pneus, então vocês estão todos convidados para vocês fazerem parte aí do nosso treinamento online, né, um treinamento à distância que a gente faz via a plataforma da Univipal. Dúvidas que vocês precisarem, vocês podem mandar e-mail para treinar a equipe de vocês através do univipal@vipal.com.br. Especificamente, nós estamos devendo o assunto pressão ideal, tá, pessoal? Então, eu vou dar uma resumida aqui, mas a pressão ideal, ela é simples. O complexo é vocês entenderem a operação de vocês. O complexo é pesar o veículo de vocês, tá? Então, para finalizar, vou estar mostrando para vocês. Primeiro ponto fundamental é nós entendemos que num eixo duplo, por exemplo, tá? Um eixo duplo, nós precisamos considerar a diferença de peso aplicado em cada pneu. Então, se nós colocarmos 10 toneladas, matematicamente, nós dividimos por 4 pneus, 2.500 quilos. Isso não acontece na prática, porque a rodovia ela é construída com declive, nós temos a questão do próprio veículo, né? A própria física faz com que você coloque peso sobre uma estrutura, sobre uma suspensão, ele tende a pressionar mais a parte interna, os pneus de dentro. Então, na prática acontece isso, né? Nós temos aqui, ao invés de ser 2.500 quilos, que matematicamente seria, na prática, uma média é o quê? 96% o direito externo, o direito interno, que é um dos pneus que mais gasta se a gente não fazer rodízio, 124%. O esquerdo interno, então, ele fica na média, né? E o esquerdo externo, que é um dos pneus que menos gasta, às vezes, em operações rodoviárias, fica com 80% em média do peso aplicado. Esses 24% a mais aqui, nós usamos para fins da pressão ideal para correção. Então, nós usamos 24% para fins de correção. E eu vou citar um exemplo para vocês. Depois, se tiverem mais dúvida, pode mandar um e-mail. O meu e-mail é exatamente paulo.moraz@vipal.com.br. Então, é o meu nome aí, só tem um ponto, @vipal.com.br, para a gente esclarecer, caso ficar alguma dúvida. Então, nós usamos esses 24% para nós corrigirmos os valores. O que a gente faz isso? Exatamente para a gente se atentar que existem variáveis no processo. Uma delas é essa diferença de peso aplicado. Então, se nós pegarmos aqui um exemplo, um caminhão com referência de peso de balança, que nem sempre é tão simples assim, porque você sabe o quanto é difícil, principalmente carga fracionada ou
entregas, bebidas para distribuir bem o peso, mas se nós observarmos aqui a lei da balança, cada eixo aqui tem uma capacidade de 8.500 kg, PBT, né? 8.500 kg. E o da dianteira aqui, 6.000 kg. Bom, esta regra se aplica a duplos, né? Na dianteira nós vamos usar exatamente a mesma referência. Se nós buscarmos um eixo aqui como referência, 8.500 kg, e nós dividir por 4 pneus, daria 2.125. 2.125, se nós fôssemos lá na tabela da Lapa ou na tabela do fabricante, um conjunto pneu 295, geralmente ele usa este índice de carga. Um pneu duplo aqui com 2.125 kg, ele daria exatamente 80 PSI. Vocês sabem que isso não é algo usual e também não vai funcionar. Então, o que nós fizemos aqui? Corrigimos com 24%, né, que já é uma tolerância de correção, e aí nós aplicamos lá nos 2.125 quilos. Nós chegamos a um peso por pneu de 2.635. Então, nós vamos lá para a nossa tabela, e lá na nossa tabela a gente já vai encontrar duplo, 2.635, então 100 PSI. Então, nós já começamos a ter uma referência. Mas aqui é importante destacar que lá, vocês no dia a dia, vocês ainda têm um outro fator. Qual que é o outro fator? É que vocês têm 10% de tolerância pela lei da balança. Caso vocês usem isso com frequência, então você já tem uma referência. O mínimo aqui, para começar o cálculo, é 100 PSI. Paulo, nós temos muita variação de peso e, em geral, a gente usa esses 10% lá no eixo. Vocês querem começar a fazer um teste com isso? Então, neste caso aqui, vocês poderiam começar a testar 2 ou 3 veículos, isso é muito importante. Nunca defina um padrão e troque em toda a frota. Vocês poderiam começar um veículo, por exemplo, utilizando 110, já colocando os 10% lá da lei da balança, que geralmente, às vezes, vocês não conseguem distribuir corretamente, e vocês poderiam testar daqui a pouco com 100 e alguns veículos com 105. O que é importante aqui, pessoal? O mais importante, nesse caso aqui, 105. O mais importante é vocês definir vocês um padrão e vocês testarem, tá? Mas como referência que eu posso dar para vocês aqui, 110 para quem já usa 120, 110, mas aí se atentar ao que o Vande falou. Pessoal, o importante não é a pressão ideal. É importante a pressão que vocês definirem e vocês usar de fato, tá? Paulo, trocou, é uma Vanderleia, eixo espaçado. Muda o cálculo, porque exatamente muda a capacidade de carga sobre cada pneu. Um outro fator aqui que é importante destacar para vocês é no eixo da dianteira. Olha aqui no eixo da dianteira, pessoal. 13.000 kg cada pneu. Se nós observarmos aqui na tabela, é simples, ó, o S aqui é de simples. Então, 3.000 quilos aqui, o mínimo que eu preciso aqui é 105. Estamos falando de no mínimo 105 PSI. Mas aí o que acontece? Se houver mais peso sobre a dianteira, houver variação, aí vocês precisam avaliar. Quando que ocorre isso? Coloquei 2 ou 3 calços na tração. O caminhão, ele está andando com peso maior na dianteira. Aí vocês vão fazer a opção e fazer o teste. Mas como dica, se vocês têm esta configuração, vocês poderiam começar a testar 1 ou 2 conjuntos com esta pressão aqui. Paulo, troquei a configuração do veículo. Eu sugiro, então, vocês fazer a pesagem por eixo, fazer os ajustes e aplicar o quê? Uma amostragem, tá? Nunca troquem tudo, tá? Façam como tomar vinho, né? Se vocês tomam vinho, automaticamente vocês não vão encher a taça, né? Sempre que vocês forem fazer uma mudança na empresa, vocês vão colocar só um pouquinho assim de vinho na taça e vão experimentar. Deu certo? Continua. Não deu certo, ou seja, faz os ajustes para que, de fato, vocês não tenham impacto, nem que seja positivo ou negativo, mas o importante é ter o quê? É ter uma homologação. O objetivo aqui é buscar uma homologação. Tá legal? Como é que vai homologar, né, Paulo? Se usar a pressão, independente de ser ela certa ou não, por isso que nós voltamos a frisar. O mais importante é usar a pressão. E por isso que nós olhamos os desgastes. Como é que nós vamos ver isso lá nos pneus? Se nós tivermos muita incidência de ruptura por impacto,
Isso nos indica que a nossa pressão está muito alta. A pressão que eu estou utilizando está muito alta. Se eu estiver com muita separação de bordas de cintas, separação na lateral, deslocamento de pneus, isso indica baixa pressão. Se eu estiver com metade, meio a meio nas minhas falhas, metade é deslocamento e metade é excesso de pressão, isso indica que eu não estou cuidando da pressão dos meus pneus. Isso é um indicativo de que eu não consigo manter os pneus numa pressão estável. Isso, ao longo do tempo, isso vai nos dando um auxílio aí. Ok, pessoal? Eu espero que por hoje tenhamos feito aí um pouco de debate sobre o assunto. Eu pediria a vocês que liguem as câmeras aí, quem tiver, eu vi que nem todos têm câmera, se vocês puderem, para o pessoal aí registrar esse treinamento com uma foto. Já, enquanto vocês vão ligando as câmeras, eu vou agradecendo a vocês pela participação. Muito obrigado por terem participado, pela presença de vocês. E espero nos encontrarmos em uma próxima. Muito obrigado ao Setseng também pelo convite, pela organização de todo este evento aqui. Nós ficamos muito gratos por essa parceria que nós temos. Isso, a ideia, né, de tudo isso é reforçar a relação entre todos nós e fazer com que no final todos nós tenhamos melhores resultados nas nossas empresas. Independente das empresas aí serem clientes da Vipal ou não, o nosso objetivo aqui é que todos tenhamos melhores resultados na empresa, na vida, na sociedade como um todo. É para isso que estamos aqui nesse treinamento, certo, Elton? Obrigado, então. Eu já vou finalizando aqui, senão vocês já perceberam que se deixar a gente fica falando o dia todo aqui. Então, eu prometo que eu não falo mais aqui. Obrigado aí pela atenção, pela participação. Nos vemos. Só um minutinho, quero ver com a Helena aqui se ela conseguiu tirar a foto que ela está querendo. Eu vou até desligar meu microfone aqui. Agradeço a todos. Deu certinho. Agradeço muito. Tá bom, então, obrigado, pessoal, Vanderlei, Paulo e todo mundo aqui. um abraço para vocês, tudo bom aí, sucesso para vocês, precisando aí de nós, do Setseng, a gente está à disposição, tá? Um grande abraço, tenham aí uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, aproveitem o feriado, mesmo com um pouco de dificuldade ainda de nós aproveitarmos, né, com os amigos, com a família, mas vamos lá, vai retomar e com certeza nós podemos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Um grande abraço para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Eu agradeço em nome do Setseng. Paulo Vanderlei, parabéns. Excelente os esclarecimentos aí. E espero que brevemente, né, a gente possa estar realizando um outro treinamento, o pessoal poder participar aí e aproveitar bastante o conhecimento que vocês transmitem aí para a gente. Agradeço a Vipal, em nome de vocês dois aí, de todas as empresas, né? E o pessoal todo que participou hoje com a gente. Gente, muito obrigado. Boa sexta-feira e um bom final de semana para todo mundo. Um abraço, pessoal. Tudo bom? Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.